Bem, vamos começar? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Ok, vou compartilhar. Bem, nós vimos aqui essa semana, a primeira semana foi a de revisão, né? Foi a mais simples que a gente teve, né? Todos, ok. Aqui, ó. Primeira semana, a gente fez uma revisão do nosso conteúdo. Então, foi só um arquivozinho em PDF, tá? Falando da história do computador, o que, né, para relembrar aí aquela fase, como ele foi criado. Vocês viram o filme, né, Piratas do Vale do Silício, né, que mostra a história, falando da criação da Microsoft, da Apple, dos primeiros surgimentos, dos primeiros computadores pessoais, né. Nós vimos também um videozinho do ENIAC, que ele foi criado, a válvula, né, um dos primeiros computadores que faziam cálculos, né, e o tamanho dele ocupava um estádio de futebol, tá? Então, ele tinha muitas válvulas, ele queimava à toa, né? Olha ele aqui, o ENIAC, né? Vocês estão conseguindo ver? O arquivo? Ainda não. Não está visualizando essa tela, não, minha? Não. Não está apresentando, não? Vai apresentar agora. Na janela. Clica na terceira opção, Andréia. Apresentar agora a terceira opção. Peraí. Se o documento estiver aberto, fica mais fácil. Tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Vai em apresentar agora. Compartilhar. Apareceu? Não, uma guia do Chrome você vai fazer. Agora vai demorar um pouquinho, mas agora está apresentando. Quer dizer, está abrindo, né? Abrindo, né? Abriu. Então. Bem, esse daí nós falamos um pouco da história, né, do funcionamento da informática, do início dos computadores, como eles foram criados, né? Primeiro existiu as válvulas, os transistores, né? E aí, sim, enfim, os chips. E agora nós temos os microchips, ok? Então, foi bem simplesinho, que essa parte aí inicial, na primeira semana. Eu passei também, na segunda semana aqui, um vídeo para complementar um pouco, para falar aí para vocês o que é um hardware, o que é um software, por exemplo, né? Então, assim, deixa eu entrar aqui de novo. Na nossa disciplina, né? Esse vídeo era só você assistir. Vocês estão visualizando aqui? Sim. Aqui no M4, isso. Aí a gente falou nessa semana aí, essa videoaula mostra quais são as peças do computador, o que é um hardware. Hardware é tudo aquilo que a gente pode pegar, né? Tudo que você consegue pegar. E já o software não, né? É tudo que você consegue, o quê? É um aplicativo, é um programa, é aquilo que está instalado na sua máquina, ok? Então, tem as diferenças que nós explicamos. O software, ele pode ser um software livre, né? Que você não paga por ele, ou um software proprietário, que a gente paga uma licença por ele. Por exemplo, quando você for comprar um computador, você vai no site do fabricante. Você encontra a mesma marca, o mesmo modelo de um notebook com preços diferentes se ele tiver o sistema operacional dele, o Windows, que é um software proprietário, que você paga a licença, do que tiver um software livre, por exemplo, Ubuntu, né? Um Linux,
qualquer um desses, Fedora, qualquer um, né? Sistema operacional livre, que você pode, livre quer dizer o quê? Vocês lembram? O que quer dizer livre? Vocês querem falar? Rian, Lícia, alguém? Pode falar, meninos. Pode falar, tá? Bem, livre quer dizer que você pode copiar, alterar, né? Você não vai pagar nada para você utilizar esse sistema operacional. Então, o código dele, né, ele é aberto. Da Microsoft, não. Deu um erro, eles pedem para a gente, ele dá uma mensagem de erro na sua máquina, e eles pedem o quê? Para você enviar para a Microsoft, para eles verificarem o problema, ok? Então, é bem simples essa videoaula. Na semana 3, nós tivemos uma atividade, nós tivemos aqui 8 só pessoas que entregaram, tá? Rian, seu nome não está aqui não, hein? Devolvido, ó. Rian, depois você faz atividade, hein? Bem, essa atividade aqui é bem simples, né? Vocês tiveram dúvidas para responder? Não. Nenhuma dificuldade, não sei, não lembro, não sei mais. Bem, vamos só relembrar aqui as perguntinhas e as respostas para a gente, né? É uma revisão do conteúdo que a gente está fazendo, ok? Quem não apareceu ali com a atividade realizada, aqui devolvida, né? Ou fez, está pendente, ainda tem que ir lá e concluir, ok? É uma atividade bem simples. Então, assim, a gente está trabalhando não muita coisa. Então, o que são exemplos de softwares? Né? Qual que seria a resposta correta aqui? Pode falar, meninos, que eu estou ouvindo. Não, a turma está toda misturada, Ana Beatriz. Eu dou essa disciplina para 4 turmas, tá? Então, o que acontece? Eu abri aqui um informática 4. Por isso que eu falei com o Rian, né? Que ele não fez, realmente. Pode ser que não seja essa turma. Realmente, mas é que eu dou disciplina para todas as 4, né? A gente teria que olhar as outras, né? Olhar as outras se ele fez ou não, ok? Aí a gente... Andréia, tem como você abrir a atividade? Porque só aparece a tela com o nome dos alunos, quem devolveu, e a atividade anexada, mas não está aberta. Está aqui. Deixa eu compartilhar agora. Agora sim. Apareceu, né? Agora entendi. Quando eu mudo de tela, ele faz a perguntinha lá em cima. Obrigada, Eliana. Bem, olha só, gente. Eles perguntam aqui, dentro dessas opções, quais são exemplos de softwares? O que vocês marcaram lá? Meninos, moças, amados? Eu marquei. Eu acho que foi o Windows e o outro lá. Linux, né? Isso mesmo. Porque CPU, teclado, mouse, né? E gabinete são coisas que a gente pode pegar. O que a gente pega é hardware, é peça, né? Então, o que é instalado no nosso programa é o Windows e o Linux são exemplos de software. Qual o conceito do software livre? Vocês lembram disso? Não? É o que você pode utilizar sem pagar? Isso, sem pagar. E você pode fazer o que mais? Aqui, é aquele que a gente pode copiar, alterar, modificar o código-fonte, né? Aí ele fala que é o que pagamos licença? Não, é o que não pagamos licença, né? Não possibilita, ele possibilita alterar o acordo, né? Alterar o código, né? Fazer alterações de acordo com a necessidade do cliente. Você pode alterar o código-fonte. Então, a verdadeira é essa daqui. Aqui podemos copiar, alterar, modificar o código-fonte.
por isso que ele é livre, por isso que a gente não paga em licença. Agora que o dólar está 5 e pouco, né? Quase chegando a 6, não sei. Tem que dar uma olhadinha de novo. A licença do software, ela é em dólar. Então, quanto mais alto o dólar, mais caro fica a máquina para a gente. Inclusive, o notebook, por exemplo, que o que a gente compra, né? Que é um computador que é portátil, que a gente pode levar ele para cima e para baixo. Uma máquina boa hoje está em torno de 2.800 a 4.000, 4 e pouco, né? Isso falando, assim, de uma configuração boa, um Core i5, pelo menos, né? Uma placa-mãe boa, né? Uma Gigabyte, uma ASRock, então, assim, um processador Intel, né? Então, tudo isso, tem algumas tecnologias dessa que vêm de fora, umas coisas assim, são fabricadas fora, né? Então, por isso, o computador, ele está agora, o notebook, com a alta do dólar, ele está bem mais caro, viu, gente? Está bem mais caro mesmo. Eu estava dando uma pesquisada para um aluno semana passada e eu tomei um susto. E quais as opções abaixo são exemplos de hardware? Quais que seriam aqui exemplos de hardware? Placa-mãe, HD e placa-vídeo. Placa de vídeo, a última. Aí, a última. Porque o Chrome é um programa que é instalado no navegador, o Windows Sistema Operacional, o Windows Explorer também é o que a gente visualiza. Tem as 3 opções de hardware, né? É a última opção nesse caso aqui, tá? Então, nesse caso, é só clicar em enviar, abrir a atividade de novo e aí colocar ela como concluída, ok? Então, aí nós estamos na 3ª semana, né? Bem simples as nossas atividades do técnico, ok? Vou voltar aqui, só um minutinho, eu vou para a 4ª semana agora, a gente... noções, vou compartilhar aqui com vocês, noções sobre montagem, né? Vou abrir o arquivo em PDF, sobre montagem de computador, porque a nossa disciplina, ela tem tanto a parte de você estudar o Word, Excel, PowerPoint, mas ela também tem operações iniciais aí de computadores. Então, conhecimento das peças, uma montagem inicial, uma limpeza, como que instala uma memória, como passa uma pasta térmica, né? Então, esse início aí da montagem e manutenção, essa disciplina montagem e manutenção necessita de 2, mais aprofundada, ok? Então, a gente faz uma introdução. Por isso que agora, nesse momento de pandemia, nós estamos trabalhando o quê? Essa disciplina, essa parte teórica do conteúdo, e se Deus quiser, a hora que voltarmos, a gente volta para finalizar o Word, começar o PowerPoint e começar o Excel, ok? Eu estou gravando essa aula, tá? Ela vai ficar disponível para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, deixa eu aumentar aqui o zoom, né? O que é o conceito de manutenção? Manutenção é o quê? Quando você pensa em manutenção, meninos? O que vem à cabeça de vocês? Por dentro do computador. Isso, você vai trabalhar dentro do computador. Você vai abrir, né, a CPU, você vai abrir aquele notebook, ok, né? Quando é que você precisa da manutenção de alguma coisa, por exemplo, na sua casa? É por quê? Na sua geladeira. Porque está estragado? Porque deu problema, deu algum defeito, não é? Na geladeira da gente, quando a gente precisa, não está gelando mais, não está congelando o freezer, né? Está escorrendo água, está com algum problema, a borracha não veda, a gente chama o técnico, não é isso?
Na informática, vocês estão se formando para isso, para serem técnicos, né, para dar esse auxílio inicial aí. Então, mais que o curso é mais para desenvolvimento para a internet, para vocês serem mais programadores, nada impede de vocês também conseguirem uma vaga no mercado, às vezes entrando pela área de montagem e manutenção, às vezes entrando pela área de helpdesk, né? Começando os primeiros atendimentos, tirando dúvida do cliente, né? Explicando ele como é que instala um programa. Então, tem várias maneiras de você entrar no mercado, ok? É igual, assim, a medicina, né? A medicina tem vários campos, igual a outras disciplinas. Então, a área aqui da montagem e manutenção, que ele fala, você vai identificar uma peça que está com defeito, tá? Que está com defeito, a Dandara, a professora Dandara está entrando. Aí, olha só, é uma peça que está com defeito, então você vai fazer a substituição. Ah, ótimo. Se eu trabalho numa empresa grande, por exemplo, uma Petrobras, como é que é o esquema da compra das máquinas? É leasing, né? É feito é feito como se fosse uma audição, né? Uma auditoria, alguma coisa que eles colocam na publicação no Diário Oficial, e eles falam que eles abrem o edital para contratação de empresas que tenham interesse, por exemplo, em colocar não sei quantas mil, aí eles põem as informações iniciais, nós vamos precisar de 50 mil máquinas, tantas máquinas no nível padrão 1, padrão 2, padrão 3. Então, por exemplo, lá na Petrobras, a gente já teve a IBM, né? As máquinas eram todas IBMs. E é um padrão, né? Então, o que acontece? Quando você vai identificar a peça defeituosa, é muito mais fácil, porque você tem um estoque lá na empresa, né, na gerência, na área de TI, a empresa é obrigada a deixar peças, né, boas para a gente fazer teste, para verificar seu problema, né, deixar mais memórias. Então, facilita isso daí, tá? Então, essa manutenção. Agora, quando você vai fazer a manutenção para um cliente, por exemplo, você especificamente sozinho, e você identifica que o problema é uma peça, você vai falar com ele, ó, tem que comprar essa peça, né? Ele é encarregado de comprar a peça e vai avaliar. Ele vai verificar se compensa eu consertar esse computador, esse notebook. Olha o preço, às vezes queimou a placa-mãe. Então, vai gastar já R$800 ou mais para comprar uma placa-mãe. Aí você diz, olha, por mais R$300, R$400 você compra, né, uma máquina melhor, né? Então, assim, tem que avaliar o custo-benefício, né? Se está na garantia, a gente nem mexe na máquina, tá? A gente não pode tirar nem o selo, que ela vem com selo, todas essas máquinas, a gente nem pode abrir aquela parte do selo. Principalmente, o sistema operacional dela também, a gente não pode alterar, tá? Então, eu tive um notebook uma vez, da Dell, Bostro, ele veio, eu comprei com Windows Vista, e ele não lia meu cartão de memória. Fui lá e instalei o Windows 7. Ai, que maravilha, ótimo. Mas deu problema em algumas outras coisas. Chamei o técnico, aí ele perguntou, qual o sistema operacional que a senhora está usando? Estou usando o 7. Não, mas a senhora está na garantia, a gente não pode dar assistência técnica, porque você trocou o sistema operacional. Voltei de fábrica, né? Aí eles foram lá me atender e resolver o problema. Então, quando está na garantia, nesse período de garantia, o computador, o notebook, a gente não pode alterar nada, tá? Ele veio instalado aqui o Office 386, que é na nuvem, tem que pagar. Eu posso instalar um software livre? Eu posso instalar um Office 2016? Pode.
livre e espontânea decisão, a máquina é sua. Lembrando que se tiver algum problema, né, você levando para precisar mandar sua máquina para garantia, é interessante remover esse software, tá? Porque ele sabe que é pirata, você não está pagando licença por ele, ok? Então, a gente faz a manutenção, ela tem de 2 tipos, tá? Ela tem a manutenção preventiva, é aquela que vai prevenir os problemas. Por exemplo, uma limpeza no computador, fazer uma limpeza, trocar a pasta térmica, você vê que está aquecendo, a máquina está lenta, troca ali, faz a limpeza lá, vê se tem a pasta térmica, nem tem mais pasta térmica. Então, o processador, ele vai aquecer, porque de tempos em tempos é importante a gente fazer a troca da pasta térmica, verificar se ainda tem, tá? Isso são manutenções preventivas que você vai estar fazendo, tá? Já encontrei caminho de barata, de formiga, porque o pessoal come muito chiclete, bala, próximo do computador, né? Já teve gente que já entornou café no teclado, né? Então, assim, são coisas que às vezes não dá, é melhor comprar um novo, né? Com teclado de desktop, né? Melhor substituir. A corretiva é quando você encontra um problema. Aí você vai substituir. Ou uma peça queimada, ou uma peça que estava funcionando, não funciona mais, né? Então, aí você faz essas dois tipos de manutenções que existem. Mas, para nossa segurança, né, a gente tem o quê? Que verificar antes uma chave seletora que tem aqui na fonte do computador. Vinha ela aqui com 110 e 220. Então, você tinha que tracionar ela para um lado ou para o outro, para dizer qual era a fonte da sua casa, né? Então, agora, as tomadas já tem um padrão correto, né? 3 pinos, né? Que já vem certinha. Algumas máquinas ainda antigas, se vocês fizerem alguma manutenção, às vezes você vai encontrar essa chave seletora. As novas não têm vindo mais, não, tá? Elas já são ou suporta bivolt ou só 110, tá? Então, para você saber a voltagem também de equipamento, você pode comprar um multímetro. Tem os videozinhos no YouTube, tá? Que explica, né? Fácil, como que você mede, né? A voltagem daquele equipamento. Uma pilha, da bateria do celular, quando a gente tirava antigamente, a gente media a voltagem dela, medir a voltagem aqui, ó, cada combinação de fios, a gente juntando 2 fios, né, ela tem aqui na lateral da etiqueta dizendo qual é a voltagem que tem que dar, a gente juntar 2 fios. Então, você vai pegar a ponteira que sai do multímetro, que tem uma preta, uma vermelha, e vai encaixar aqui, ó, nesse plugzinho lá, ó, naquele plug das cores que sai da sua fonte. Então, você encaixa, acho que é o laranja com preto, acho que é 3 volts. Então, cada uma tem uma, né? Então, você mede o multímetro. Então, você verifica se a fonte está boa ou não, né? Tem também como a gente usar um clipe, tá? Um clipe, e a gente juntar o verde com o preto, juntar no clipe, juntar o botão verde com preto, que a gente estaria usando com o botão inicializar, né? Aquele de power, colocar aqui no final cabo de energia, e aí essa fonte, se ela estiver boa, com esse clipe que você colocou nessa parte branca ali no final dos pinos, ela tem que startar, ela tem que rodar.
ela vai ligar o cooler, que aqui dentro tem o cooler, o ventilador, né? Ela vai passar energia, ok? Deixa eu ver se é pergunta. Né? Se tiver pergunta, vocês podem falar, viu, gente? Tá? A Rian falou que vocês podem falar, conversar comigo, não tem problema não, tá? Nosso corpo, nós temos energia estática. Vocês já passaram a mão perto da televisão? Não levanta os cabelinhos? Já fizeram esse teste? Sim. Então, bacana, né? Então, para se proteger, a gente tem que usar ou uma luva, ou uma pulseira, alguma manta, né? Por quê? Porque nosso corpo passa essa energia. E ou a gente vai de 15 em 15 minutos com a mão na parte metálica ali da parte de dentro do computador, ó, e descarrega nossa energia com a mão. Aí vai depois com a outra mão. Ou você compra na faixa dos 15, 20 reais uma pulseira antiestática, que ela serve para quê? Ela vai pegar o seu braço e você vai colocar numa parte metálica do computador ou em algum local que tem aterramento, tá? Então, você evita aí, né, para não correr risco, máximo de tocar também nos conectores e nos chips do computador, senão você vai passar essa energia estática, você pode queimar algum componente da sua máquina. Essa pulseira é baratinha, tá? Tem ela aqui para baixo mostrando, ó, essa daí, tá? É 15 reais o valor, bem barato. Então, é um item importante para vocês terem, né, como manutenção, ok? Deixa eu ver aqui se ele falou. O multímetro tem que ter também, né? Um multímetro. Ao manusear as placas, qual que é o jeito correto? Ó, o jeito correto é sempre assim, ó, pegando nas laterais, tá? Nas laterais. Para quê? Ó, a memória, por exemplo, a gente pega nas laterais. Vai passar aquela borrachinha, professora, que tá dando erro. É nessa parte amarelinha aqui na ponta, aqui, ó, que ela vai encaixar no slot da placa-mãe, essa partezinha que você apaga, e aí você coloca, né, a borrachinha ali, nesse momento, tá bom? Como é que você pega o processador, né? É o coração que a gente fala, um dos itens mais caros também, né? Da maneira correta. E em cima dele, virando ele, que tem que ficar ele encaixado aqui nessa parte branca, quadradinha aí, esse soquete que a gente chama, tá? Quadrado maior, ok? E em cima dele tem que ficar um pouquinho de pasta térmica que vocês têm que colocar, tá? Aí o uso correto da pulseira, tá? Deve ser ligado ao gabinete, sempre onde tiver uma conexão de ponto terra. Deixa eu ver se é alguém. Não, achei que era alguém que pediu para participar. Então, as ferramentas. Esse daqui é um kit completo, muito grande, né? Mas você precisa ter pelo menos algumas ferramentas. Por exemplo, um pincel, a borracha branca, a pinça, a chave Phillips, né? Aí vai depender, você vai dar manutenção só em desktop, você vai dar manutenção em notebook. Notebook é tudo aquelas pequenininhas, mais fina possível, né? Então tem diferença. Uma caixinha aí para você botar porta-parafusos, né? Ou alguma coisa aí, né? Para você utilizar. Se você for trabalhar com solda, você vai precisar de ter o sugador de solda, tá? Você precisa dele. E precisa ter o soldador também, tá? Então, são coisas aí que vai depender do que você vai trabalhar nessa área, ok? Para trabalhar com solda ou não, né? Procure sempre usar a ferramenta mais adequada para o seu trabalho. E a bancada? Se
você for abrir um negócio posteriormente, fazer manutenção em casa, você tem que ter um espaço, tá, suficiente, ele tem que ser apropriado, tem que haver um aterramento, viu, gente? Tem que ter as tomadas, quantidade de tomadas possíveis. Você quer trabalhar com 3 máquinas? Tem que ter 3, 4 tomadas. E não ligar um T, um Benjamin, né? Não fazer aquela gambiarra que a gente faz, né? Para dar manutenção. Tem um borrachado grande que ele, você compra ele, tá? Ele é um dissipador de eletricidade estática, né? E ele já vem com um plug conectado para você colocar no aterramento. Então, é bem interessante também, se você for trabalhar com isso. Iluminação, né? Ar-condicionado, né? Então, tem toda uma verificação, outras aí, ó, curiosidade, outros artigos que vocês podem estar lendo sobre o assunto. O ideal mesmo para um laboratório de montagem e manutenção, ele tem o ar-condicionado, tem que ter a temperatura adequada, o piso tem que ser também todo adequado. Então, tem todas umas normas para seguir. E a pessoa tem que ter todo o EPI também para utilizar óculos, luva, né, se precisar, e todo equipamento de proteção, tá? Esse daqui foi o assunto nosso da 4ª semana, né? Bem simples. Na 5ª semana, eu lancei para vocês um formulário, tá? Já deu por... Peraí, deixa eu abrir aqui. Criatividade. Bem, fundamento. Peraí que eu vou compartilhar. Ele abriu aqui, às vezes aqui está aberto, já respondido. Deixa eu ver se eu consigo abrir outro. Peraí, só um minutinho. Bem, vamos nesse aqui mesmo que ele está respondido, né? Aí ele está perguntando aqui sobre segurança. Ao realizar uma manutenção do computador, é correto afirmar, né? O que é correto afirmar, né? Aí ele fala, né? Esse é da semana 5, tá? Foram 3 perguntinhas só, básica. O material é pequeno, tá? Na área de técnico. Até porque muita coisa a gente tem que mostrar para vocês depois, vai ter que ter a prática, tá? Então, a gente vai ter essas aulas práticas depois. Deixa eu ver alguém. Professora, o que pode usar para limpar as partes do computador? Você vai usar um pincel. Primeiro você vai desligar ele todo corretamente, ok? Você vai tirar ele da tomada, se for um desktop, né, um CPU. Você vai pegar um pincel, você vai abrir, tirar a tampa, e você vai usar, tá? É um pincel, Alicia, que você perguntou, tá? E para limpar ele, é um pincel, no caso, tá? Que é o mais seguro mesmo. Aí sim, você pode tirar a memória, abrir aqueles duas laterais juntas, que ele vai fazer um crack, né? Abre-se as laterais, puxa a memória, levanta, passa uma borrachinha branca naquela parte que pega o finalzinho da memória, que vai entrar no slot, passa já uma borrachinha branca, passa um pincel ali naqueles contatos também, naqueles slots todinhos. Levanta, às vezes, o cooler, ele fica em cima do processador, tá? Se você conseguir tirar, tira o cooler, tá? Que às vezes ele é um pouquinho difícil de tirar. E dá uma olhadinha em cima do processador se você tem pasta térmica. Pasta térmica, ela não é muito barata, não, mas você compra um tubinho, assim, de algumas gramas por R$10. E passa um pouquinho,
Vai com o dedinho, passa um pouquinho, tá? Passa um pouquinho, você já faz essa limpeza inicial aí. Primeira manutenção da sua máquina, ok? Bem, vamos lá na pergunta aqui. Esse é o questionário da 5ª semana, ok? Aí ele fala sobre segurança, que a gente estudou agora. Aí ele fala, a pulseira antiestática jamais deve ser ligada ao gabinete de computador? Falso, né? Jamais não. Ela deverá ser ligada ao gabinete? Correto, deverá ser ligada, né? Aí ele fala, vai ser ligada em qualquer lugar para que seja feita a conexão por terra, assim como protegida de descarga elétrica. Não, nem é assim, né? Não é dessa forma. Ela deve ser ligada, né, ao gabinete. Aqui o erro está em qualquer local. Tem que ser uma parte metálica, tá? Do computador. Não ajuda a proteger em nada? Não. Ela meus feedbacks agora que eu percebi, que eu estou dando parabéns no incorreta. Depois eu estou trocando já nos formulários novos, tá? Eu já estou trocando. Quando você acerta, eu digo agora que você acertou, tá? Então, assim, ela serve sim como proteção. É importantíssimo vocês da área de informática, que forem trabalhar com manutenção, ter pelo menos as ferramentas básicas. Referente à bancada, né? Aí ele fala, os profissionais do ramo nunca utilizam equipamentos como luva, pulseira, manta antiestática para proteger os componentes do computador. Eles nunca, não, errado, falso. Eles devem utilizar essas ferramentas, as pulseiras, para se proteger, né? Para ser considerados técnicos, é necessário ter boas ferramentas para realizar a manutenção. Seja esta preventiva ou corretiva. Não é considerado uma ferramenta de manutenção. Aí a gente vai lá naquela tabela da apostila se você teve dúvida, tá? Chave de fenda comum, 3/8 de polegar, chave Phillips, mas isso aqui você usa. Alicate de corte, uso. Alicate de unha, né? Então aí o alicate de unha é errado aí nesse caso, ok? Andréia, a Glenda está perguntando quando a gente voltar nas aulas, vocês voltarem na aula. Sim. O objetivo nosso maior é a gente verificar lá na sala o que a gente tem de máquina, né? Eu conversei com o técnico da CEDU, por exemplo, a gente tem uma máquina lá que ela está totalmente suja, ela está com uma questão toda de... precisa fazer uma limpeza mesmo. Precisa a gente levar pincel, ferramenta para a gente abrir, porque ela deu uma embolação de cabelo, com coisa de tudo mais, né? Então, é uma máquina que, de repente, a gente possa conseguir assim, fazer ela voltar a funcionar no nosso laboratório, tá? Porque nós temos hoje 15 máquinas só. Fecha a porta aqui para mim, né? Então, olha só. Nós estamos aqui vou voltar aqui. Mais alguma dúvida? Pode me perguntar, viu? Aqui nós explicamos a 5ª semana, que foi esse material é do IFES, viu, gente? É importantíssimo. Eu estou passando, assim, partes dele, tal, que a gente for utilizar, que foi importante. A 6ª semana, não houve postagem de material, que era para vocês, né, se atualizarem, fazerem, né, toda uma verificação aí das atividades anteriores e começarem a fazer, ok? Então, olha só, nessa semana postei ontem, né, a nossa atividade aqui terça-feira, né? Então, assim, ele vai falar um pouquinho dos componentes, né? Qual é a função da placa-mãe, tá? E tem uma atividade de 3 perguntinhas sobre isso aí também, tá? Então, não estou enchendo muito vocês, não,
porque é mais conhecimento. Quando é que vocês vão pegar know-how disso aí, experiência, é quando a gente abrir o computador, desloca, como é que faz uma limpeza. Então, a gente vai precisar de ter aulas práticas para a gente ver esse conteúdo ainda, tá? Essa parte aí, na prática. Então, ele fala aí, o que é a placa-mãe? Placa-mãe é o quê? É aquela placa que é o quê? A principal, é aquela que é a mãe, né? Que ela engloba todos os recursos, ela faz todo, né? As interfaces, tem todos os circuitos. Então, ela é a mãe, é a principal, por isso que é uma das mais caras, né? Que tem aí na compra do seu equipamento. Por quê? Quando você for avaliar um equipamento para alguém, primeira coisa que a gente tem que perguntar para que você vai usar esse equipamento? Eu vou usar esse notebook, porque ele é portátil, melhor para eu levar para cá e para lá. Não, é só em casa, só vou digitar trabalho, entrar na internet, fazer uma pesquisa. Então, esse é um usuário padrão. Então, a gente pode configurar para ele uma máquina, né? Um processador aí, Core, da Intel, Core i5. Não adianta comprar na promoção Core i3 mais, gente, porque já está muito obsoleto, já existe o 9 lançando. Você vai comprar um Core i3, que tem um monte de máquina na promoção aí, principalmente aquelas Casas Bahias, Cipolate, um monte na promoção. Mas é uma máquina com processador muito já antigo, né? Que ele, se você for jogar online daqui a pouco, fazer mais alguma coisa, a sua máquina não aguenta. Então, eu não vou dizer assim que o ideal é Core i7, pelo menos, né? Aí tem que ser aquele profissional que for assim, utilizar a máquina para algo mais avançado. Por exemplo, se ele fala que é gamer, que é youtuber, aí você pode meter a faca mesmo. Tem que ser uma máquina muito boa. Tem que ter uma placa de vídeo, né, off-board, que é fora, uma máquina com memória mesmo, muita quantidade de memória, uma placa-mãe muito boa, um processador top de linha, né, ou 1, 2 abaixo no mínimo, para ele aguentar e trabalhar com isso. Então, depende para que a pessoa vai utilizar aquele computador, ok? E o mais importante é comprar sempre no site do fabricante. Mas o que é o fabricante? É ir lá, é aquela empresa que fabrica a máquina. Por exemplo, www.dell.com, né? A Dell, ela fabrica os notebooks, né? Então, você está tendo que a garantia, você está tendo qualidade. Quando você compra num site, numa Cipolate, numa Casas Bahia, é uma máquina montada, muitas vezes. Às vezes é uma máquina que está vindo com essas características que eu falei, um processador muito inferior, que já saiu do mercado, entendeu? Então, é por isso que está nessa promoção, por isso que essa máquina está nesse valor baixo, acessível, ok? E se você vai ficar com esse computador aí, igual a Eliana, aí, uns 10 anos, né, amada? Então, você compra uma coisa, né, melhor, né, para você garantir aí e ficar, né, despreocupado, ok? Então, a gente tem aqui quando você compra uma placa-mãe de baixa qualidade, a consequência é baixa confiabilidade, perda da qualidade e desempenho do computador. Então, às vezes você acha assim, vou colocar mais memória. Não vai adiantar. Você tem uma placa-mãe ruim, já de baixa qualidade. Não, mas eu tenho um HD SSD. Ok, ele é ótimo, levanta, né, o sistema operacional rápido. Mas a sua placa-mãe não vai ajudar ainda. Então, tudo depende do contexto, de um de outro, ok? A função dela, né?
conectar todos os dispositivos, né, proporcionar as tecnologias, determinar upgrade, atualização, performance e desempenho para o seu micro. Então, às vezes, você compra um notebook e aí você quer colocar mais memória nesse notebook. E você esquece de ver se ele tem, quando você compra, se ele tem um slot de expansão. Ou seja, se ele tem, ele vem com 4 GB, mas ele tem outro slot de expansão, eu posso colocar mais 4 GB nele, eu posso botar mais 8 GB, 16 GB. Ele tem uma pecinha dentro desse meu notebook ali, que ele consegue encaixar mais uma plaquinha, né? Ele está preparado para receber. E no ano passado nós abrimos o notebook do rapaz, né? E ele queria colocar mais memória, né? E ele não tinha slot de expansão. Ele não tinha no notebook dele, só veio com aquele. Então, o que a gente pôde? Melhorar a memória dele. Ali aceitava uma memória de 4 GB, né? E aí foi o que ele comprou, uma memória de 4 GB e melhorou. Mas ele comprar, ele tinha aquela de 2 e ficar com uma outra maior, 2 memórias no notebook dele, não pôde, porque ele não tinha espaço para a gente conectar outro slot, para a gente conectar outra memória, ok? Então, essas upgrades, essas atualizações, você tem que ver se tem slot de expansão, tá? Você tem que verificar. Alguns modelos de fabricantes aqui. Nós temos, para processador, Intel e AMD, né? Aí você fala assim, professora, qual que você prefere? Eu prefiro Intel mesmo, mas tudo é um conjunto. Às vezes você tem uma máquina que tem um processador AMD, uma placa-mãe excelente, uma quantidade de memória excelente, entendeu? E que esse processador AMD vai dar conta. Ele vai funcionar super bem, entendeu? Né? Então, assim, é o conjunto. É o conjunto, tá? Tudo você tem que olhar, é o conjunto. Tem que olhar a placa, você tem que olhar a quantidade de memória, você tem que olhar qual é o processador. O processador é o Core i7. Opa, qual geração dele? 7ª geração. Ótimo. É um dos últimos que foi criado, né? Então, assim, tudo isso você tem que verificar. Uma permissão permitida para entrar. Então, assim, vamos voltar aqui no Intel, né? Então, esses aí são os antigos que a gente tem no mercado hoje. Dos Core, ainda você acha o Core i3, tá? Que é um processador mais antigo, por isso que eles estão na promoção, essas máquinas, esses notebooks. Core i7, 9, tem outros fabricantes ainda, tá? AMD, o Athlon, deu uma revolucionada quando eles criaram, né? Os processadores Athlon, eles são muito, quase equivalente aí a Intel, vale a pena olhar toda a parte de hardware da sua máquina para você avaliar. Vou comprar com a AMD ou com o processador Intel, que é ele que vai fazer o processamento das informações, tá? Quanto melhor, mais novo, maior geração, mais caro você vai pagar, mas a sua máquina vai ter um desempenho melhor. É igual placa-mãe. Aqui são exemplos de algumas placas mães aqui que são excelentes para você comprar, né? Então, do que vai depender? Do seu poder de investimento nesse momento. Eu só tenho R$2.000, R$2.500 para investir, né? Então, aí você vai avaliar que tipo de máquina que você pode comprar, ok? Aqui são os formatos para você dar uma olhada depois, AT, ATX, né? Que é uma placa mista, essas aqui são mais antigas, tá? Mas vem mostrar para vocês, ó, se você precisar fazer alguma manutenção, ó, conexão com pontos de 12 pinos, né? Então, eu vim mostrar para vocês só isso. Como é que são os conectores, ó, de 20 pinos.
Aí depois teve, ó, de 12 pinos, né? Então, a BTX, tá? A fonte dela, a conexão da fonte, ó, ela já fica instalada nesse lado, enquanto, ó, a BTX é aqui, a ATX é do outro, tá? Então, assim, é para dar uma olhadinha. Aí existiram a ATX de 20 pinos e o mini DIN de 6 furos, tá? Então, assim, são as novidades. E a versão 24 pinos, porque são 24 buraquinhos aqui, ó, 24 fios que entram aqui dentro, tá? Que a gente vai encaixar ele aqui para carregar a fonte, para passar energia para a nossa placa-mãe, passar energia aqui para a parte do processador, porque ele tem essa diferença. Às vezes ele tem também a fonte, ele traz também um cabo para a gente passar energia também para o nosso HD, tá? Então, tudo tem que a gente ter essa prática depois, tá? Aqui os recursos on-boards. On-boards quer dizer o quê? Que ele já vem na placa-mãe, que ele está instalado na placa-mãe, tá? Então, tudo que já está ali dentro já está instalado. Deu problema na minha placa de vídeo. O que a gente faz? Vamos lá, Hã? O que a gente faz? Pode falar. Quer falar, Rian, Murilo? Deu problema na placa de vídeo? Bem, o que a gente pode fazer? A gente está vendo esses slots aqui, branco e azul. Tem um desse aqui específico que é para placa de vídeo, tá? Você pode comprar uma placa de vídeo off-board e instalar ela aqui no seu computador. Então, você não é que essa porta não funciona mais, essa aqui de vídeo, deu problema, você vai ficar sem vídeo, não. Você pode comprar, não é tão barata, né? R$300 para cima, e pode colocar. Professora, eu não Pode entendi. A placa de vídeo fica dentro da placa-mãe? Eu não entendi. É isso aí, ó. Tá vendo aqui esse azul, ó? Vídeo, ó. Você conecta o cabo de vídeo aí e ele liga o monitor. Tá vendo? Sim. Então, ela tá instalada aqui, ela tá on-board. Ela tá toda a configuração da placa de vídeo, daquelas grandes que a gente compra, ela já tá instalada aqui na placa, on-board aqui na placa-mãe. Entendeu? Entendi. Obrigado. Deu problema na placa de vídeo, por exemplo, você viu que não é um monitor. Você pegou seu monitor, coloca em outro computador, está funcionando. Então, o problema é aqui, ó, nesse componente aqui da placa de vídeo, tá? Aí, como é que você faz? Esse daí, ele é um board, a gente não tem como desconectar ele, tá? A gente vai comprar uma placa de vídeo off-board, solta, que a gente vai encaixar nesses slots aqui, ó, maiores aqui, tá? Aí você vai ter outra saidinha com essa azul, mais na lateral, mais para cima aí do seu computador, ok? Se dúvida, vai perguntando, tá? Então, ele fala, cada tipo de placa-mãe tem um socket diferente para cada modelo de processador. Então, você não pode colocar qualquer processador que você quiser. A placa já vem dizendo, ok? On-board é porque eles estão instalados, né? Igual a gente falou ali, a placa de vídeo aqui azul, ó. A placa de vídeo, a placa de rede, as portas USBs. Aqui eram os antigos de mouse, tá? O PS2, mouse e teclado. Esse azul e o verdinho e o roxinho redondinho, tá? Aqui a placa de som já está instalado também. Então, tudo isso aí que está instalado é on-board. Aí ele fala aqui do socket. Pode falar. Todas essas placas estão dentro da placa-mãe. Essas aqui são, cada uma é uma placa, tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, é a placa-mãe em cima e atrás dela, ó, tá vendo essa seta primeira aqui em cima, conector
de teclado, tá vendo isso aqui? Essa seta azul? Tá vendo essas caixinhas aqui, ó? Essas caixinhas metálicas? Uhum. É isso a parte aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Tá embaixo, um board. Essas caixinhas metálicas que tá aqui nessa reta dessa seta, conector de teclado mini DIN 6, são esses equipamentos aqui, ó, instalados, tá? Isso aí é uma placa-mãe, mostrando aquela lateral do lado de lá, ok? Por exemplo, aqui agora, a Rafaela, né? Aqui é outra placa-mãe, ó, da Soio, a TX, do Pentium 4, essa é uma placa antiga. Mas ele mostra para você onde que é o soquete aqui, tá? Onde que entra aí o processador. Ele tem uma alavanquinha, aqui assim, que a gente levanta, encaixa o processador. E o processador tem um cortezinho no lado dele, indicando. E aqui nesse branquinho também tem um canto, tem um triângulozinho, tipo um triângulo, indicando qual é o lado que ele tem que ser encaixado, tá? Esse daqui, prata aí, para cima ali, mais para trás, grande ali, prateado, é o dissipador de calor. Ele não tem o cooler, mas ele veio com um dissipador de calor para a placa, é uma placa diferente. Olha os recursos on-board dele aqui atrás, ó. Ele tem porta serial, que é aquelas impressoras antigas, né? Então, ó, a parte de fone, né? De vídeo, de rede, teclado e mouse, então tudo tem aí. Essa aqui já é uma placa Asus, já tem outro processador, ó, diferente, pequenininho, tá? Então, cada um aí tem uma função. A gente vai estar vendo com calma. Os tipos de placa, você tem que pesquisar o que está no mercado hoje, qual o preço de cada um, quanto que está valendo, tá? Para vocês avaliar para o seu cliente. Essa aqui é uma ASRock, uma das excelentes também, tá? Essa marca, a Gigabyte, excelente, ASRock, cadê que passou aqui? A Asus, tá? São placas mães que geralmente não dão defeito. A Xeon. Ah, tá. Aqui a gente está falando também, ó, ela tem um modelo específico para um processador Duron, tá? Duron, se eu não me engano, é da AMD, tá? Então, aqui, ó, é um Pentium 3 da Xeon, tá? Essa placa. E ele vem com 4 processadores, ó. Então, é uma máquina bem mais cara. Então, as placas-mães, elas suportam mais processadores. Olha aqui, ó, esse. Esse daqui ele já foi colocado na placa, né? Em formas mais separadas. Porque o processador, ele esquenta, né? Ele esquenta muito. Né? Então, a questão do calor, né, que ele gera, por isso que ele tem que ter a pastinha técnica, ok? Então, essa aqui é a nossa matéria dessa semana, tá? Então, a gente tem aqui um questionário bem simplesinho, vale ponto, botei esse valendo ponto, tá? Nessa turma do Informática 4, só 3 alunos que entregaram, né? Aqui ele pergunta, né? Quais são os tipos de processador? São tipos de processador Intel, exceto, aí você dá uma olhadinha na apostila se você tiver dúvida, tá? Mas é bem simples. Qual o nome da principal placa, né, do computador? .R, né? Aí é que a gente estudou agora, né? Isso é bem fácil também, placa-mãe, né? Aqui, quando é I você já lembra assim, Intel. Então, ele é da Intel. Ele só não fala Core Intel 7, Core Intel I, ele bota Core 5, I3, I7, I9. Ele já está levando o nome Intel, tá? E o Atom, AMD, tá? Seria esse aí. Assinale também a opção verdadeira. A placa-mãe só pode ter um processador? Suporta até 2 processadores? Ou elas são capazes de suportar vários processadores, né? Bem simples essa atividade. Então, nós estamos trabalhando aqui com mais teoria, ok?
mais teoria mesmo. Por quê? Porque o nosso objetivo é, na hora que voltar, a gente ver essas aulas práticas, finalizar tanto a parte que a gente tem de Word para finalizar, né? Word, PowerPoint é muito fácil e Excel, tá? Então, assim, a gente voltaria, né, para fazer essa parte prática aí, e isso daí. Gente, mais alguma dúvida? Sim, a gente pretende revisar esse conteúdo, a gente pretende fazer aula prática, mostrar para vocês, tá? Estava olhando aqui o chat. Pode falar. Rafaela, você ia falar? Não, minha Mas, filha. fica legal assim, não fica, gente? A gente podendo se encontrar, vocês puderem falar com os amigos de vocês, né? Falar com a turma. Gente, ó, o dia da live, a professora está ali para tirar dúvida, tanto do conteúdo hoje, né, que a gente está publicando de hoje em dia, quanto o conteúdo lá para trás, que você não fez ainda uma atividade, que você está com dúvida, ou ficou alguma coisa aí, você pode estar perguntando. Se tiver vergonha, manda o WhatsApp para mim, eu respondo todos os alunos, tá? Sempre que eu estou assim, disponível, tá? Eu vou lá, respondo, ajudo você está querendo investir, comprar uma máquina, né? Vocês podem ficar à vontade aí para perguntar, ok? Ok. Tranquilo? Vamos finalizar por hoje? Nenhuma dúvida? Ok, Murilo. Rafaela já falou ok. Mais uma dúvida? Ok. Ian, ok. Glenda, mais uma dúvida? Quer perguntar? Não? Alicia, quer falar? Mais alguém? Perguntar? Os professores, talvez, também. Tudo bem. Então, olha só, gente. Esse chat, essa live aqui, ela está gravada, tá? Eu vou finalizar aqui. Na hora de encerrar, ela deve dar um link para mim de onde que vai ser, ficou gravado. E aí eu vou colocar lá para a turma, ok? Então, assim, vou deixar disponível para quem quiser assistir, ter uma noção também de o que é uma live com a professora, para a gente tirar dúvida do conteúdo, né? Saber o que nós estamos aprendendo, não estamos. No caso nosso do técnico, toda terça-feira vai ter um professor do técnico fazendo uma live de uma disciplina, ok? Então, às vezes, vai bater que é um professor do técnico da sua turma e que a gente vai falar sobre aquele assunto, tá? Eu sei que a turma 1, informática 4, informática 5, eu também dou algoritmo. Mas hoje eu quis juntar todo mundo para a parte de fundamentos. Eu achei que esse é um horário. O horário não está bom, professora. Conversa comigo, tá? Nos dias de quarta, o técnico. A gente pode estar vendo um horário melhor também, tá bom? Gente, vou finalizar aqui, tá? Vocês podem ir saindo, tá? Obrigada pela participação de todos, ok? Pelos professores também. Tchau, tchau. Muito bom ver vocês, tá? Obrigadão. Eu vou estar finalizando aqui, ok? Vou estar encerrando. Tá bom, tchau. Tá joia, tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, querida, com Deus. Até mais. Vou interromper a gravação.